Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que, mesmo não constando do expediente da sessão ordinária de hoje da Assembleia Legislativa Cearense, que já está ocorrendo, começou pouco depois das 10 horas da manhã, só um acidente de percurso impedirá que os deputados governistas aprovem ainda hoje o pacote de projetos encaminhado pelo governador Eumano de Freitas à Assembleia Legislativa na semana passada, constante de 8 proposições, dentre elas a reforma administrativa, onde o Estado cria 15 novas secretarias estaduais e um pedido de autorização para contrair um empréstimo de 900 milhões de reais junto ao Banco do Brasil para pagar parte de um empréstimo internacional que está se vencendo. A maioria dos deputados, afirmamos, não leu todas as matérias que aprovarão. Foram os integrantes da mesa diretora da Assembleia, representando as comissões técnicas ainda não formadas, que aprovaram as matérias antes do plenário. É o rito natural. Todas as matérias que chegam ao plenário têm que ser votadas ou têm que ter sido votadas antes nas comissões técnicas, que, no caso agora, na ausência delas, fica com os integrantes da mesa diretora a responsabilidade de preparar o material para ser encaminhado ao plenário, a quem cabe a decisão final. O jornal o Globo, em sua edição de hoje, informa que o Conselho Nacional de Justiça vai julgar a conduta de aproximadamente 20 de juízes que infringiram a lei orgânica da magistratura quanto ao uso de redes sociais, publicando notícias falsas e críticas a decisões e a ministros das Cortes Superiores. Nenhum juiz do Ceará está nessa relação. O presidente Lula está iniciando hoje, pela Bahia, sua primeira viagem ao Nordeste brasileiro, após a posse como presidente da República para um terceiro mandato. Amanhã, ele estará em Sergipe. Nada de excepcional para esses 2 estados nordestinos com a visita do presidente. Na Bahia, Lula relança o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro tinha o nome de Casa Verde e Amarela. Minha Casa Minha Vida foi criado em um dos governos do presidente Lula no início dos anos 2000. Lula, no Nordeste, prestigia seus companheiros de partido na Bahia e em Sergipe. Naquele estado, o ex-governador e o seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jacques Wagner. E em Sergipe, prestigia o senador petista Rogério Carvalho. Já falamos aqui, em mais de uma oportunidade, que os representantes da Bahia e do Piauí, no Congresso Nacional e no governo Lula, respectivamente Rui Costa e os senadores Jacques Wagner e Wellington Dias, têm tudo para abocanharem
benesses do governo federal para os seus respectivos estados. Estão certíssimos. E isso deve servir de aviso para os cearenses que, embora tenhamos o deputado federal José Guimarães, também amigo pessoal do presidente, ele não tem o mesmo prestígio que os outros aqui citados, e por falta de liderança petista e governista, o estado do Ceará possa vir a ser escanteado, ficando como o quarto colocado nas prioridades do governo federal para o Nordeste, aquém da Bahia, do Piauí e de Pernambuco. O estado onde nasceu o presidente e onde ele tem o PSB como seu principal aliado desde os tempos de Miguel Arraes. Esta observação é uma advertência para que depois não se diga que não houve alerta para esta realidade da política nacional. A propósito do presidente Lula, ontem em Brasília, ele fez um discurso emocionado nas comemorações dos 43 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Ele foi o principal fundador da agremiação e não esqueceu, na sua fala, de lembrar a importância do José Disseu para o que o seu partido é hoje. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Um partido político apenas não disputa eleição. Um partido político apenas não disputa o poder. Nós temos que ensinar coisas diferentes para a sociedade. E, sobretudo, aprender com ela, ouvi-la. Ter paciência da discordância. Ter paciência quando a gente não é entendido. Ter paciência quando as pessoas estão cobrando da gente. Porque senão a gente não constrói esse partido que está com 43 anos de idade, e quem fundou esse partido sabe o que nós passamos para criar esse partido político. Quantos anos a gente passou explicando por que a bandeira era vermelha? Depois que a gente convenceu uma parte da bandeira vermelha, passamos outro tempo explicando por que a estrela. Depois que convencemos a estrela, outra vez por que a gente tinha barba. Ou seja, as pessoas cada dia inventavam uma coisa para cobrar de nós. Vamos ver agora, gente. Nós temos 13 anos de experiência de governo. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora eles dizem que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula que a dona Lindu pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país, que sabe que não pode esquecer as suas origens, que sabe que não pode esquecer de onde veio, que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo espaço com rato e barata. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. Esse partido veio para fazer a diferença. Pois bem, companheiros, eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens, companheiros Zé Disseu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido, aqui eu estou vendo a gente, o Rio Falcão, o Zé Disseu, não sei se também, eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram
durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero os pedir em liberdade e presidente da República, bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil, porque nós voltamos para governar esse país. Bom, além de Lula, vários outros oradores participaram do evento, falaram lá no evento de Brasília ontem. As comemorações pelo aniversário de fundação, os 43 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores no Ceará, as comemorações foram realizadas, como registramos ontem aqui no nosso programa, na sexta-feira, à tarde, no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença de todos os principais petistas cearenses. Mas, lá em Brasília, ontem, um outro discurso que chamou a atenção, na festa do PT, foi o da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvi-la. A gente sabe que, para que você consiga enfrentar, para que você consiga transformar e para que você consiga realizar tudo aquilo que você acredita, principalmente um país tão desigual como o nosso, um país tão vilipendiado na sua soberania, um país que teve e tem ainda a sua democracia ameaçada, é preciso ter uma liderança com a qualidade do presidente Lula. Muitas pessoas aconselharam o presidente a ir embora do país. Por que é que 6 anos depois nós voltamos? Porque teve uma liderança que na hora, que é ele, não fugiu da raia, encarou e enfrentou. Eu sei, e muitos aqui sabem, Fernando Pimentel está ali, sabe, não é fácil ir para a prisão. O presidente foi com a cabeça erguida, e por isso nós conseguimos voltar. O voltaremos se realizou. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. Com as manchetes do nosso site desta terça-feira, a gente destaca que 3 conselheiros indicados por Lula são empossados na Comissão de Ética da Presidência da República. Com 7 membros não remunerados escolhidos pelo presidente, o Conselho de Ética foi criado por lei em 1999. Segundo a legislação, os membros do órgão devem ter idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. A gente fala também sobre economia, que o Banco do Brasil teve lucro líquido recorde de 31,8 bilhões em 2022. Segundo o Banco do Brasil, 40% do lucro será distribuído aos acionistas na forma de dividendos e de juros sobre o capital. Isso equivale a 11,8 bilhões. A gente também fala que a PF deflagra 6ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar participantes e financiadores do 8 de janeiro. Nas ações desta terça-feira estão cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A gente também fala que sobre a solenidade de
43 anos do PT, que Lula diz que o Lula que governa esse país é o que não esqueceu suas origens. Emocionado, o presidente fez um discurso de aproximadamente 25 minutos e chorou ao relembrar os primeiros momentos de construção do partido e consolidação da vida pública. Por fim, a gente fala que o governo federal pretende retomar, ainda neste ano, obras de 37,5 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O segundo levantamento, 170 mil unidades não foram concluídas pelos governos anteriores, sendo que 80% das obras foram contratadas entre 2012 e 2014. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando pela Folha de São Paulo, a gente fala sobre o Banco Central, que mudar meta de inflação agora vai ter efeito contrário ao desejado, diz Campos Neto. O presidente do Banco Central afirma que fará de tudo o que estiver ao seu alcance para aproximar a autoridade monetária do governo. Sobre política, Lula chama Bolsonaro de genocida, enaltece PT e agradece a Dirceu em festa do partido. Sobre ataque à democracia, a PF cumpre 8 mandados de prisão em nova operação contra ataque golpista, como já foi mencionado aqui nas nossas manchetes. Sobre Folha Juiz, o Tribunal Superior Eleitoral, analisa se mantém minuta golpista em ação que mira Bolsonaro inelegível. O documento apreendido na Casa de Torres foi anexado à ação sobre abuso de poder político. E o Estadão destaca agora sobre economia, que como os economistas avaliaram a entrevista do presidente do Banco Central. No Roda Viva, Campos Neto afirma ser contra alterar a meta da inflação e defendeu a autonomia da instituição. O presidente do Banco Central também diz rejeitar mudança para aumentar a meta de inflação, apesar de pressão do governo. E a coluna da Eliane Catanhander diz que Fernando Haddad passa a ser alvo depois do presidente do Banco Central. A gente também fala sobre negócios, o que a varejista Americanas pode vender na recuperação judicial para sair da crise. Após o rombo bilionário nas finanças, a empresa pode ter de se desfazer de negócios para pagar bancos e fornecedores. O grupo é dono das companhias como Submarino e Shoptime. Agora, com as atualizações do Globo, para finalizar, a gente fala sobre julgamento, que 20 juízes são alvos do Conselho Nacional de Justiça por fake news, campanha nas redes e até apoio a atos golpistas. Os procedimentos citam ainda questionamentos ao processo eleitoral, ofensas e instigamentos a candidatos. Sobre o 8 de janeiro, também está em destaque esses 8 mandados de prisão que a PF realizou. E a gente fala também sobre Vera Magalhães, que no Roda Viva, o presidente do Banco Central ergue bandeira branca. PT aceitará? A gente agora fala, para finalizar, a gente fala sobre o Luciano Bivar, que ele diz que Moro pode sair do União Brasil se ficar incomodado. Bom, a Câmara Municipal de Fortaleza também está fazendo sua sessão ordinária nesta manhã. Agora, na Assembleia, o primeiro deputado governista a fazer uso da tribuna na sessão de hoje é o deputado Agenor Neto. Antes dele, alguns oposicionistas já se manifestaram. Vamos ouvir o que diz o deputado Agenor Neto na parte final da sua fala. O hospital, administrado pelo município, está com 3 meses com seus funcionários atrasados. Aí vocês imaginem como é que um funcionário de um hospital tem condições de desempenhar a sua função tendo os seus salários atrasados. A mente, a cabeça desse funcionário está voltados, em boa parte dela, pensando em dívidas, em compromissos não assumidos, não cumpridos, porque o município não está fazendo a sua parte. E aí o município alegou que não estava pagando em dia porque o Estado do Ceará estava atrasado nos repasses. E aí precisou
o Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde, com documentos em mão, mostrar que está sendo pago rigorosamente ao Hospital Regional de Iguatu, que atende a toda a região Centro-Sul. E ainda mais, todos os municípios da região Centro-Sul também estão repassando os recursos para o Hospital Regional, que não tem feito atendimento, com certeza, deputado, quando possível uma parte, viu? não tem feito atendimento às pessoas. Falta o básico para o atendimento, falta pagar os seus funcionários. E o que foi que aconteceu recentemente? Todos os secretários de saúde dos municípios da região Centro-Sul se reuniram, a pedido deles, com a Coordenação Regional da Saúde, Cariri Centro-Sul, e formalizaram através de uma ata, pedindo socorro, pedindo que pudesse ser feita uma auditoria nas contas do Hospital Regional, para que os munícipes pudessem ser atendidos no caso de saúde. E essa auditoria já começou, que é lamentável. Eu estou aqui para pedir que essa auditoria tenha celeridade, tamanho que é a necessidade da população da região Centro-Sul do Estado. E o que nós estamos vivenciando nessa situação é que as pessoas procuram postos de saúde, aí compete apenas, e é recurso do município, vão aos postos de saúde, sequer tem médico, sequer tem um atendente, e a situação realmente é muito complicada com relação à saúde do município do Iguatu. Tinha um prefeito que agora não está mais, assumiu, o prefeito hoje é presidente da Câmara, e que realmente ainda, devido ao pouco tempo, ou não sei por que outro motivo, não cabe a mim aqui descer esses comentários, que eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para buscar soluções para os problemas dos municípios e do Estado do Ceará que a gente representa. Agora, nós, como deputado, pela terceira vez consecutiva, o mais votado da região Centro-Sul, e pela terceira vez consecutiva, o mais votado do município do Iguatu, a gente tem a obrigação de estar aqui, externando essa situação, fazendo um apelo ao atual gestor do município, para que ele sente na cadeira, para que ele assuma as suas obrigações e que dê um basta nessa situação. Porque nós todos... O deputado Agenor Neto está falando de uma situação realmente muito séria. A situação de saúde no estado do Ceará é tão séria quanto a situação da segurança pública. São dois assuntos que são duas questões insolúveis para o governo do estado do Ceará. Realmente não são fáceis as soluções que venham a contentar a população, não só do Ceará, mas a população brasileira carente de saúde e de educação. Mas o discurso do deputado, o cunho primeiro dele, o primeiro interesse é o político. Em Iguatu, nós vamos ter uma eleição complementar agora. Já era para ter acontecido no dia 5 passado, mas uma decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu a realização desta eleição complementar para escolha de um novo prefeito para o município de Iguatu, prefeito e vice. O deputado Agenor Neto é interessado direto. O filho dele é um dos candidatos a prefeito de Iguatu nessa eleição complementar, que ainda não tem data para ser realizada, mas brevemente será realizada, porque o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral quanto à necessidade de realização de uma nova eleição municipal. Discordou com relação à data, que estava marcada para 5 de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral
há de marcar uma outra data. Portanto, o discurso do deputado Agenor Neto, em parte, tem razão de ser, porque todo aquele que reclamar da saúde no Ceará tem lá sua dose de razão. Mas o viés político do interesse direto do deputado é que tem um peso maior nesse seu pronunciamento de agora no plenário da Assembleia Legislativa. O Diário Oficial de ontem do Estado trouxe um resumo de um contrato feito pela ETICE, que é a empresa de tecnologia da informação do Ceará. Ela fez um contrato com a Claro S.A. O objeto do contrato, diz lá o texto, constitui objeto deste contrato a solução em nuvem, compreendendo o provimento de recurso em nuvem, incluindo serviços técnicos avançados de gerenciamento, orquestração da nuvem, sustentação emergencial e administração de projetos, tendo como modelo de implantação a nuvem pública, de acordo com as especificações quantitativos e níveis de serviços contidos na proposta e nos documentos da pré-qualificada contratada. Estes detalhes não chegaram ao conhecimento do público. O contrato tem um prazo de 1 ano e a ETICE vai pagar a Claro, por este contrato, a bagatela exatamente de 20 milhões de reais. O detalhe de tudo isso, embora não se compreenda, a maioria da população não compreende o que é essa história aqui de solução em nuvem, compreendendo o provimento em recursos em nuvem, o importante se dizer aqui é que esse é mais um contrato da ETICE com razões duvidosas. A ETICE está vivendo um movimento de ebulição interna, porque tem grupos lá se digladiando, porque os interesses nesta esfera aqui são muito grandes. Aliás, dizem que tem até um vereador de Fortaleza, o Léo Couto, que tem alguns afiliados com contratos lá na ETICE. O governo do Estado precisa abrir os seus olhos, embora já tenha levado a ETICE para a área da Secretaria da Casa Civil, hoje uma supersecretaria, porque, inclusive, está tratando de projetos da área de segurança pública. Falando em segurança pública, ontem nós tivemos aqui uma coisa inusitada. Um grupo de marginais invadiu uma concessionária de veículo e levou uma dezena de veículos, furtou uma dezena de veículos. É essa a situação da segurança no Ceará. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.